Essa questão, ela propõe uma situação interessante, em que um caminhão-tanque se movimenta em uma estrada e ao longo desse movimento ele deixa pingar gotas de óleo nessa estrada. E há uma figura que representa algumas dessas gotas. Então perceba que essas gotas elas se encontram registradas aqui na lousa em laranja e o espaçamento entre elas muda. Ela ilustra, na verdade, a questão, ela enuncia que inicialmente ele realiza um movimento uniforme, com uma velocidade constante de 72 km por hora. Esse número 72 km por hora você já pode converter para metros por segundo. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu identifiquei na figura que as unidades estão em metros e é sempre importante que se trabalhe com uma unidade coerente. Então, uma sugestão é que a gente já resolva a questão da unidade antes, aí depois a gente fica bem à vontade para pensar apenas no exercício, né? Para a gente pensar no núcleo ou na essência da questão. E para que se transforme quilômetros por hora para metros por segundo, é importante que você lembre que há uma estratégia de pegar o número que aparece em quilômetros por hora, você divide por 3,6. E aí 72 dividido por 3,6 aparece 20 metros por segundo. Bem, depois dessa preparação, vamos olhar um pouco a figura com mais carinho. Inicialmente, um caminhão desenvolve velocidade constante. Você pode se certificar disso aqui na figura, porque se a rapidez do caminhão é constante e ele deixa cair gotas de óleo a uma mesma frequência, esse espaçamento entre as gotas ficam exatamente igual, né? Então temos aqui 20 metros entre duas gotas, mais 20 metros entre essas gotas. A seguir, a questão afirma que o caminhão ele desacelera uniformemente até parar. Entendemos que a velocidade vai diminuir e o até parar, que a velocidade final ela é zero. Temos que entender que essa última gota, na verdade, ela representa o momento que o caminhão parou. Então ele para aqui, ele fica gotejando e naturalmente as gotas caem no mesmo lugar. E ele está, na verdade a questão ela está perguntando qual é o valor da aceleração do caminhão. Normalmente questões de cinemática que se mostram muito difíceis de você elaborar, há um caminho que é um pouco mais agradável. De você montar um gráfico da velocidade em função do tempo. Há uma propriedade de gráficos de velocidade em função do tempo que ela é muito forte, que a área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo corresponde ao deslocamento escalar sofrido pelo caminhão. Então, a partir do instante que ele freia, nós conseguimos identificar da figura qual é a distância percorrida até frear. Então, perceba que entre essa gota e essa, ele se desloca 20 metros, entre a segunda e a terceira gota 20 metros. Então, daqui para a esquerda, dessa gotinha para a esquerda, é um movimento uniforme, em que o caminhão desenvolve a velocidade de 20 metros por segundo. Dessa gota em diante, o espaçamento começa a diminuir. Então, daqui para a direita, temos um movimento uniformemente variado. Isso no enunciado aparece com a informação de que ele desacelera uniformemente até parar. Então, eu vou montar um gráfico da velocidade em função do tempo a partir desse instante. É como se eu zerasse o cronômetro quando essa gota ela acaba de cair no chão. Então, no instante inicial, qual que seria a velocidade que o caminhão teria? A mesma que antes, porque ele vem desenvolvendo um movimento uniforme com uma velocidade de 20 metros por segundo. E o caminhão vai desacelerar uniformemente. Isso significa que a velocidade diminui, sendo uma desaceleração uniforme. O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Isso vai acontecer em um instante, por enquanto desconhecido. Mas a propriedade do gráfico permite você associar essa área
entre a linha do gráfico e o eixo do tempo com o deslocamento sofrido pelo caminhão. Agora, como que eu vou determinar esse valor? Olhando na figura. Se eu somar as distâncias entre as gotas, eu acabo encontrando a distância total percorrida pelo caminhão desde a hora que ele iniciou o movimento uniformemente variado. Então, somando as distâncias, 14 com 6 vai dar 20, com 10 fica 30, 18 com 2 dá 20 e finalmente 30 com 20 é 50 metros. Então, essa área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo tem um valor de 50 metros. Dessa maneira, conseguimos encontrar o instante que demora para o caminhão frear, desde a situação inicial que ele está com a velocidade de 20 metros por segundo até a velocidade zero. Lembrando que essa figura é um triângulo. E a área do triângulo, você pode utilizar uma expressãozinha. Lembra qual é? Base vezes altura sobre 2. Então, essa área aqui é 50. Vai ser a base do triângulo, que é o valor T, por enquanto desconhecido, vezes a altura do triângulo, 20. Tudo isso dividido por 2. Dessa maneira, você consegue encontrar o instante em que o caminhão ele freia completamente. É de 5 segundos. Agora estamos a um passo da resposta da questão. A desaceleração ou aceleração do caminhão, você pode calcular como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. É aquela expressãozinha ΔV sobre ΔT, só que eu expandi. ΔV sendo a velocidade final menos inicial e ΔT, instante final menos inicial. Olhando para o gráfico, temos que a velocidade final, a velocidade no instante 5 é 0, menos a velocidade inicial, a velocidade no instante 0 é 20. O instante final que eu encontrei é 5, menos o instante inicial, que ele é 0. Então, dessa maneira, fica 0 menos 20 aqui em cima dá menos 20, 5 menos 0 é 5. E menos 20 dividido por 5, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor em módulo da desaceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da questão.